Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz e as bênçãos do Senhor repousem sobre você agora e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e, irmãos, estou muito feliz por estar aqui novamente. Olha, eu já gravei milhares e milhares de orações, na oração da manhã, a oração da noite. E sabe o que vem no meu coração toda vez que eu vou gravar um vídeo? Vem uma expectativa de que Deus vai fazer algo grande nesse dia. Por isso que todo dia eu acordo já com a expectativa, com aquela esperança de que hoje vai ser uma bênção. Irmãos, eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo agora, vocês não têm força para caminhar, sabe por quê? Porque vocês já perderam a esperança. Irmãos, a Bíblia diz que a esperança que se adia, ou seja, a esperança que não se cumpre, que ela vai deixando para depois, ela vai adoecendo o coração. Mas quando se tem o desejo cumprido, isso é árvore de vida. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes a gente pede tanto uma coisa, a gente pede tanto por um milagre, por uma resposta, uma direção e aquilo não vem, não é verdade? Mas sabe qual é o segredo do sucesso, vamos assim dizer? O segredo para você viver o sobrenatural, as bênçãos que Deus tem para a sua vida, é a constância, é a perseverança. Lembra daquele exemplo em que os amigos, 4 amigos, se eu não me engano, eles carregaram o seu amigo paralítico e eles foram até uma casa onde Jesus estava ensinando, pregando e fazendo milagres? Quando eles chegaram naquele lugar, haviam tantas pessoas, irmãos, que talvez eles pensaram: vamos voltar para casa, quem sabe outro dia a gente vai até Jesus. Mas, irmãos, os 4 amigos, eles perseveraram. Sabe o que eles fizeram? Subiram no telhado da casa, abriram o telhado e desceram com o paralítico onde Jesus estava. Irmãos, Jesus ficou maravilhado e Jesus curou aquele homem, perdoou seus pecados. E a lição que nós aprendemos é a seguinte: muitas vezes nós estamos perto de receber algo e nós simplesmente desistimos. Quantas pessoas abandonam o casamento sendo que elas nem tentaram muito? Elas simplesmente ficaram tristes, revoltadas e decidiram se divorciar. Quantas pessoas talvez estão no emprego que não gostariam e elas têm a oportunidade de fazer melhor, de dar o seu melhor, de querer crescer na empresa ou até mesmo se aprimorar em alguma área da sua vida. E você muitas vezes não faz isso simplesmente porque você está cansado, você está com preguiça, você não tem forças para fazer algo. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. A preguiça, ela cobra um preço altíssimo. Se você ficar deixando a vida levar, vamos assim dizer, empurrando com a barriga, isso lá na frente, isso vai te cobrar um preço muito caro. Por isso eu quero te encorajar todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas da noite, você estar aqui comigo. Sabe por quê? Porque por mais que você esteja cansado, por mais que você não queira orar, você não queira ler a Bíblia, deixa que eu falo. Eu vou falando para você, eu vou pregando, eu vou orando pela sua vida. Quando você menos perceber, Deus já vai ter feito a obra e Deus já vai ter te renovado espiritualmente. Amém? É como você ir na igreja. Muitas vezes você vai na igreja cansado e você em casa até pensa assim: hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar por aqui, estou cansado. Mas aí você chega no culto. Quando você chega lá, você escuta os louvores, você escuta a pregação, você se encontra com os irmãos e tem pessoas mais animadas que você. E aí então você sai daquela zona de conforto, sabe? Você deixa para lá os problemas e quando vê, você já está mais forte do que você imaginava. Então, quando eu peço para vocês serem constantes, é porque a constância, ela gera o sobrenatural. Guarde isso que eu vou te falar, porque a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração está relacionado a isso. A constância, ela vai atrair o sobrenatural na sua vida, tá bom? Eu vou contar alguns exemplos aqui da palavra de Deus, de pessoas que viveram o milagre, mas não foi fácil, não foi da primeira vez nem da segunda. E você vai ver o segredo que fez Deus agir na vida dessas pessoas, tá bom? Antes de começarmos, só vou pedir para você se inscrever no meu canal, muito rápido. Clique aqui no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Aí você vai reparar que do lado vai aparecer um sininho. Clica no sininho e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. Venha fazer parte dessa família na fé que tem crescido a cada dia e eu tenho certeza você vai crescer muito espiritualmente. Amém? Irmãos, como eu estava falando para vocês, a constância no mundo espiritual ela é muito importante. E a Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã, que ela nos mostra exatamente isso.
Naamã era um comandante do exército da Síria, um homem muito poderoso, mas tinha um porém. Quando ele chegava em casa e ele tirava a sua armadura, ele percebia um problema grave que ele tinha, uma doença séria chamada lepra ou hanseníase. Era uma doença terrível na época porque antigamente não tinha recurso, não tinha cura, não tinha nada que pudesse ser feito. Hoje em dia já existe tratamento, mas naquela época era algo terrível. E aquilo com certeza mexia com o emocional daquele homem. Aquele homem era aplaudido, reconhecido pelas pessoas, mas dentro de casa, quando ele tirava toda aquela roupa, aquela armadura, ele via o seu corpo se decompondo. E a Bíblia conta então que um dia, uma menina que trabalhava na casa dele como escrava, era uma judia, era uma menina que conhecia o Deus verdadeiro, e ela falou sobre um profeta que poderia curá-lo, e ele então decidiu tentar essa última esperança. A Bíblia conta que quando Naamã foi até o profeta Eliseu, Naamã esperava um tipo de recepção muito grandiosa. Ele esperava ser muito bem tratado, mas para surpresa dele, sabe o que aconteceu? Eliseu nem saiu de casa para receber aquele homem. Em vez disso, ele mandou apenas um mensageiro para dar instruções. Irmãos, foi nessa hora aí que surgiu um grande desafio para o orgulho de Naamã, porque a ordem do profeta parecia simples demais. E eu quero ler para você então o que aconteceu lá em 2 Reis, capítulo 5, o versículo 10 ao 14. Olha só o que a Bíblia diz. O profeta Eliseu enviou um mensageiro para falar com Naamã, e ele disse o seguinte: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Os seus ferimentos serão curados, e você então ficará completamente purificado. Naamã ficou indignado com aquilo e ele saiu reclamando. Eu esperava que ele viesse ao meu encontro, movesse a mão sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, e me curasse. Por acaso os outros rios não são melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não posso lavar-me neles e ficar curado? E então Naamã ficou cheio de raiva e foi embora. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo e disseram: Senhor, se o profeta tivesse lhe pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Quanto mais quando ele simplesmente disse: vá, lave-se e seja curado. Então Naamã decidiu descer ao rio Jordão. Ele mergulhou ali 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou tão saudável como a de uma criança, e ele ficou completamente curado. Amém? Irmãos, olha que passagem bíblica maravilhosa, né? É maravilhoso a gente ver que Naamã, ele não foi curado no primeiro mergulho, ele não foi curado no segundo, ele precisou cumprir exatamente o que foi ordenado. Ele teve que dar 7 mergulhos no rio Jordão. Irmão, se ele tivesse parado no meio do caminho, ele teria voltado para casa do mesmo jeito que ele chegou, não é verdade? Doente, frustrado e indignado. Mas o fato dele ter persistido até o fim, ele viu o poder de Deus se manifestar e ele experimentou o milagre da cura. Sabe, irmãos, tem muitos de vocês que estão aqui comigo, estão a ponto de desistir. Olha, irmãos, não faça isso não, nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Eu não quero que você desista porque isso vai entristecer o coração do Pai. A Bíblia diz que aqueles que retrocedem não podem agradar a Deus. Então persista um pouco mais, tá bom? Eu sei que a sua vida não está fácil, eu sei que você tem muitas pendências, a sua vida talvez esteja até bagunçada. Mas Deus está olhando para você hoje e Ele quer ver a sua perseverança. Aleluia? Então, vamos continuar aqui com a mensagem. Irmão, se a gente olhar para outras passagens da Bíblia, a gente percebe que esse padrão se repete. Por exemplo, quando o povo de Israel cercou a cidade de Jericó, Deus poderia ter derrubado as muralhas imediatamente. Mas em vez disso, Ele ordenou que eles marchassem por 7 dias em silêncio, dando voltas ao redor da cidade. E aí então a Bíblia diz que somente no 7º dia, na última hora, depois que eles completaram todas as voltas e deram um grande grito de fé, aí então as muralhas caíram. Irmãos, agora pensa numa coisa, quantas daquelas pessoas devem ter pensado assim: isso é loucura, você acha que Deus vai querer um negócio desse? Ficar andando em volta dessa cidade, em volta desse muro, em silêncio por 7 dias? Isso é loucura, eu vou embora daqui. Irmão, se eles tivessem feito isso, eles teriam perdido a vitória, entendeu? Então, por mais que você ache que é loucura, não confie em seu próprio entendimento. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, o versículo 5, que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração, não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, ou seja,
na nossa própria sabedoria e devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E aí sabe o que vai acontecer? Deus vai endireitar cada um de nossos caminhos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Devemos confiar nas promessas do Senhor. Glória a Deus! Então escreva aqui nos comentários: eu confio que Deus está agindo em meu favor. Aleluia! Irmãos, eu me lembrei que agora de um outro episódio. A Bíblia fala sobre um rei chamado Jeoás. E um dia ele foi até o profeta Eliseu, que é o mesmo profeta que Deus usou para curar Naamã. E ele chegou diante de Eliseu e falou: olha, Eliseu, eu estou querendo derrotar os meus inimigos, mas eu quero saber se Deus está comigo, se Deus vai me dar a vitória. E aí então Eliseu mandou ele fazer uma coisa fora do comum. Ele disse o seguinte: olha, se você quiser ter vitória contra os seus inimigos, comece a golpear o chão com flechas. Comece a fazer isso até o momento que eu mandar parar. Irmãos, a Bíblia conta que o rei, ele só golpeou 3 vezes e ele simplesmente parou. E ele deixou o profeta indignado, sabe por quê? Porque Deus não tinha dado a ordem para ele parar. Mas ele parou porque talvez ele pensasse: isso é loucura, eu vou parar com isso aqui, tá tudo errado. E ele parou. E sabe o que aconteceu, irmãos? O profeta Eliseu falou o seguinte: por causa da sua desistência, agora você não vai derrotar completamente os seus inimigos. A sua falta de perseverança limitou a bênção que Deus tinha para você. Irmãos, isso é muito sério. Precisamos nos atentar a essa palavra de Deus aqui hoje. Deus não quer que você desista. Nós vemos um outro exemplo também, desta vez no caso do profeta Elias. A Bíblia conta que Elias orou várias e várias vezes para que chovesse depois de um longo período de seca. E cada vez que ele orava, ele pedia para o seu servo ir lá ver se já estava começando a chover, se já estava nublado. Mas, irmãos, toda vez que o seu servo voltava, ele dizia que não tinha nada. E então Elias perseverou. Ele confiava na palavra de Deus. Ele sabia que Deus estava ouvindo as suas orações e ele persistiu. Até que na 7ª oração, olha que interessante, irmãos, na 7ª oração, o seu servo veio correndo e disse: ô Elias, eu não vi muita coisa não, eu vi apenas uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Naquele momento, irmãos, Elias saiu disparado e começou a correr, e a Bíblia conta que Elias correu mais do que os cavaleiros com seus cavalos, porque Elias confiava que Deus estava cumprindo a promessa. E de repente, irmãos, uma forte chuva veio sobre Israel. Então eu quero que você entenda isso. Talvez não seja agora, mas se você perseverar, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, semana que vem, no mês que vem, ou no ano que vem, mas não importa, irmãos. Devemos olhar para Jesus, que a nossa esperança esteja somente nele, a nossa alegria, a nossa força, e devemos viver um dia de cada vez, sabendo que a cada dia basta o seu próprio mal. Amém? Essa foi a ordem de Jesus para nós. Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Quem não se lembra também, irmãos, do exemplo de Daniel? Daniel permaneceu orando e jejuando por 21 dias e ele não viu nenhuma resposta. E só depois ele descobriu que no mundo espiritual estava acontecendo uma batalha que atrasou a chegada do anjo. Mas, irmãos, Daniel não desistiu e essa constância foi fundamental para liberar as respostas de Deus. Amém? Você está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Então, eu espero que essas lições de hoje, elas mudem a sua vida e o seu coração. Mas fique claro uma coisa aqui, irmãos. No caso de Naamã, sabe o que aconteceu? Para o milagre chegar, ele teve que vencer a raiva e o orgulho, porque ele achava que o profeta Eliseu iria recebê-lo com honrarias, iria fazer um show ao curá-lo. Mas, irmãos, a instrução foi muito simples, porque Deus gosta de confundir a nossa sabedoria. E ele simplesmente teve que ir e mergulhar 7 vezes. Da mesma forma, a gente se frustra muitas vezes porque nós temos expectativas erradas sobre como Deus deveria agir. Irmãos, a resposta nem sempre vai vir do jeito que a gente espera. Pode ser através de um ato de obediência que a gente até considera humilhante ou pequeno demais. Mas se a gente confiar, se a gente perseverar, o milagre vai estar lá, no 7º mergulho, na hora perfeita, porque o número 7 representa a perfeição, algo que está completo. E quando Deus perceber que chegou a hora, irmãos, aí ninguém pode parar. Nenhuma pessoa, nenhum demônio, nada neste mundo pode impedir a bênção de te alcançar. Amém? Por isso, tome cuidado com seus pensamentos quando eles vêm na sua mente assim, eu vou parar de insistir, eu não aguento mais, Deus vai ver que eu tentei, Deus vai ver o meu esforço. Irmãos, não caia nessa. O inimigo, ele está por trás de toda desistência.
continue confiando no Senhor, tá bom? Escreva aqui então o seu nome completo, que eu quero orar agora por você e pelo seu pedido de oração, tá bom? Escreva aqui na frente também: eu confio que Deus está agindo na minha vida. Aleluia. E no final, irmãos, eu peço que vocês compartilhem, enviem para os seus amigos e familiares. Agora eu quero que você feche os seus olhos, porque eu vou interceder por você, para Deus te dar muita força a partir de agora, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por esta palavra que o Senhor nos entregou hoje. Ó meu Pai, tem muitas pessoas que estão cansadas aqui, Deus. Pessoas que pensaram em desistir, pensaram em abandonar o projeto que começaram, pensaram em abandonar a faculdade, o casamento, o trabalho. Ó meu Deus, eu te peço aqui agora, renova as nossas forças, a nossa fé. Não queremos ser desobedientes, por isso nós te pedimos perdão, meu Pai, pelos nossos pecados. Limpa a nossa mente, o nosso coração de tudo que não agrada a Ti, Senhor, e de tudo também que rouba a nossa paz. Tira, Senhor, toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda ansiedade que nos impede de confiar em Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que às vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, e nós acabamos desanimando quando nada muda. Mas, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Eu confesso, meu Pai, que hoje não tem sido fácil. Para muitas pessoas aqui, meu Deus, elas pensaram em abandonar o barco, pensaram em desistir de tudo, Senhor, mas essa mensagem tocou os seus corações e eu te glorifico, aleluia. Quantas vezes, meu Pai, eu também pensei em parar, mas o Senhor me renovou. E hoje, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, através do nome de Jesus, nós tomamos posse da vitória. Aleluia. Visita, Senhor, cada pessoa que está enfrentando fardos pesados no corpo, na alma, no espírito. Eu te peço, Pai, que o teu poder de cura se manifeste nos doentes, que agora estão com enfermidades, pessoas que estão com depressão, ansiedade, problemas crônicos de saúde ou qualquer outro mal que tem trazido sofrimento. Jesus, toca com teu poder, Senhor. Restaura, meu Pai, cada célula, cada tecido, cada órgão e traga a cura nas tuas mãos, Senhor. Envia os teus anjos aí no hospital, Senhor. Esta mulher que agora está enferma, está sofrendo dores absurdas, pedindo para morrer. Senhor, tem misericórdia, Deus. Renova a fé desta mulher, Pai. Eu creio que ela vai caminhar muito e muito mais. Este homem também, meu Deus, que agora está sofrendo com dores no corpo, está desempregado, já não sabe mais o que fazer, já pensou em enfiar na frente do carro, já pensou em acabar com tudo. Ó Jesus, nesse momento, em teu nome, Jesus, eu expulso o espírito de morte. Eu repreendo o espírito de morte agora, em nome de Jesus. Todo espírito de perturbação no sono, de madrugada, eu repreendo em nome de Jesus. Ó meu Pai, eu te peço aqui agora, fortalece os teus filhos, Senhor. Derrama uma unção de coragem, de paciência e de fé inabalável. Que os teus filhos sintam no coração o que o Senhor está fazendo aqui agora. O Senhor está derramando da tua presença. Ó meu Pai, dá-nos um coração humilde para aprender com cada história que a tua palavra nos traz. Que a gente entenda que a perseverança é a chave para abrir as portas que estavam trancadas. E que no final nós possamos cantar o hino da vitória. Nós vamos te glorificar, meu Pai. E muitos verão estas coisas, verão o que o Senhor fez aqui hoje e vão glorificar a ti também, meu Deus. Nós oramos, ó Pai, e já te agradecemos, porque hoje o Senhor falou conosco, aleluia. E hoje a paz do Senhor veio de uma maneira tremenda sobre cada um de nós. E é no nome de Jesus, Pai, eu te agradeço pelas vidas que ainda vão ouvir esta oração, pelos nossos familiares e amigos que vão receber esta oração, que o Senhor prepare o coração deles, Pai, para receber a semente do Evangelho. É no nome poderoso de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.